Sejam bem-vindos à 35ª Feira do Livro de Bento Gonçalves. A 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretarias de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes, Biblioteca Pública Castro Alves e Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com o apoio de Vem Delivery, Hotel Vinocap e Curso Design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio da Sulgás, Viva com essa energia, Anderli Transporte e Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros. Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Hoje nós temos duas pessoas maravilhosas, dois grandes mecenas da literatura. Né? A gente tem o Volney, lá de Caxias, do Instituto Quindim, e a gente tem a nossa homenageada, né? Essa mulher que é uma guerreira, né? Uma guerreira da literatura, uma guerreira dos livros, que ela sempre está ali focada para que todos os novos escritores venham ter, né, o seu chão. Uma das coisas que eu mais admiro nisso é isso, porque ela está sempre estimulando, né, estimulando essa gurizada nova que está chegando. E a Eunice hoje tem esse bate-papo com o Volney aqui sobre as bibliotecas, né, sobre essas novas entradas no meio. Então, a Eunice agora vai ter essa palestra, né? E, na verdade, vai ser um bom bate-papo entre ela e o Volney, porque são duas pessoas que se admiram e que são muito admiradas por todos nós. Então, Eunice, é tudo contigo, são muitas emoções, né? Eunice já está toda super preparada ali, né? Montada nos textos. Então, Volney, um grande abraço, um beijo grande e fique com a Eunice. Bem, boa noite a todos e a todas. Uma grande honra estar aqui hoje, mediando essa conversa, que é sobre um assunto que tanto eu como o Volney Canônica somos apaixonados, que são os livros, a leitura e as bibliotecas. Então, hoje, nós vamos conversar com o Volney, e o tema será como construir uma biblioteca de leitores. O caxiense Volney Canônica tem uma trajetória extensa na missão de promover o livro e de promover a leitura. Ele é formado em Comunicação Social, Relações Públicas, pela Universidade de Caxias do Sul, com especialização em Literatura Infantil e Juvenil, também pela UCS, e especialização em Leitura, Arte do Pensamento Contemporâneo, pela PUC do Rio de Janeiro. Ele é presidente do Instituto de Leitura Quindim, sediado em Caxias do Sul, e também é diretor do Clube de Leitura Quindim e ex-diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas do Ministério da Cultura. Ele lançou recentemente seu primeiro livro para a infância, intitulado Tanta Chuva no Céu, pela Editora do Brasil. Volney, conforme a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, publicada agora em 2020 pelo Instituto ProLivro, o Brasil perdeu, nos últimos 4 anos, quase 5 milhões de leitores. Em 2007, o ano da primeira pesquisa, o brasileiro lia 4,7 livros por ano, em média. Em 2020, ele lê 4,95 livros, em média, por ano. Outro dado importante que vai também embasar nossa conversa, Volney, é a seguinte: dos últimos livros que os leitores leram, somente 4% destes livros foram retirados em bibliotecas públicas. Então, neste cenário, Volney Canônica, como construir uma biblioteca de leitores? A palavra agora é tua. Boa noite, Volney. Boa noite, Eunice. Boa noite a todas, todos e todas. Quero agradecer também a apresentação da Bárbara, que está linda de borboleta, maravilhosa como sempre. Ela é uma pessoa muito especial e querida para a gente, assim como você. É uma honra estar aqui, Eunice, dividindo esse momento com você, né, que é uma referência no Rio Grande do Sul, uma referência no Brasil. Também é uma honra a gente estar comemorando 80 anos da Biblioteca Pública Castro Alves. E também queria homenagear, né, e lembrar e parabenizar a Letícia. O sobrenome dela é muito difícil de dizer, mas a Letícia, que é a patrona da feira.
Isso, obrigado. E em nome do secretário municipal de Cultura, né, o Evandro Soares, quero parabenizar todos e todas que estão envolvidos com a Feira do Livro, esse evento importante e maravilhoso de Bento Gonçalves, que não é só de Bento Gonçalves, né, é de toda a região e reverbera em todo o estado do Rio Grande do Sul. Parabéns. Bom, temos muitos desafios aí, né? Você me trouxe alguns dados bem importantes da última Retratos da Leitura no Brasil. Eu sempre participo dessa pesquisa. A gente, inclusive, no Instituto de Leitura Quindim, fez uma conversa com a Zoara Failo, que é a coordenadora da pesquisa, né? Uma pesquisa que foi feita junto com a Fundação Itaú Cultural. E, bom, vou tentar responder um pouco dessas perguntas e também tentar encontrar um caminho e dizer, assim, algumas percepções minhas em relação a esse trabalho, essa trajetória e a própria ação do Instituto de Leitura Quindim em prol de promover, de fazer da biblioteca um espaço de encontro, um espaço de arte, um espaço de formação de leitores. Bem, como você trouxe aí, a gente perdeu nos últimos 4 anos 4,6 milhões de leitores. E esse dado é muito importante porque a gente tem visto que a gente não só perdeu os leitores, mas a gente perdeu também muitas políticas públicas de incentivo à leitura. E a gente sabe que as políticas públicas são fundamentais, assim como os espaços, como as bibliotecas escolares, as bibliotecas públicas, as bibliotecas comunitárias. A gente sabe que agora está terminando o ano de 2000, mesmo com essa pandemia, e a gente tinha que ter dado conta de uma lei que instituía que toda escola de ensino público ou privada tivesse uma biblioteca, né? A Lei 12.244 de 2010, que instituía que até 2020. A gente tem também a questão do nosso Plano Nacional de Educação, que também fala da universalização das bibliotecas. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê esse comportamento de perder leitores, você trouxe um outro dado que também dialoga com isso, é que a gente não diminuiu o número de livros lidos por ano. Então, significa que, mesmo os leitores que ficaram, eles estão, de alguma maneira, lendo mais e compensando, ou pelo menos está estabilizado esses dados, o que mostra que investir na formação de leitor, quando o leitor se constitui, né, e entende que a leitura é uma necessidade, não só um prazer, mas uma necessidade, ele não deixa de ser leitor, ele não para de ser leitor, né? E uma outra questão que você colocou aqui, muito bem colocado, que apenas 4% desses livros que aparecem na pesquisa são retirados de bibliotecas públicas. Um outro dado que eu trago aqui para corroborar com esse pensamento é que 70% da população brasileira não frequenta bibliotecas públicas, né? E o que está acontecendo? Por que a sociedade não frequenta bibliotecas públicas, né? Por que a gente ainda não conseguiu mostrar que a biblioteca pública é um dos equipamentos mais importantes de promoção não só da leitura, mas de promoção da cultura? O que a gente também sabe é que no Brasil tem em torno de 5.500 e poucos municípios, não sei se é o número certo, mas a gente sabe que quase todos os municípios brasileiros têm uma biblioteca pública, né? Sem falar as bibliotecas escolares e, às vezes, as bibliotecas comunitárias. Tem uma biblioteca pública. Claro que, muitas vezes, essa biblioteca ainda precisa de um acervo bom, precisa de servidores e funcionários que possam dinamizar esse acervo e ações na biblioteca, precisa, às vezes, de infraestrutura, de equipamentos, né? Todas essas questões que a gente sabe que a biblioteca precisa para estar viva. Mas por que talvez a população... A gente tem mais bibliotecas do que tem salas de cinema nesse país e que tem de livrarias nesse país e de museus nesse país, né? E essas bibliotecas, elas estão em quase todo o território brasileiro. Os museus, as salas de cinema e as livrarias, elas estão concentradas na região sul e sudeste.
O que faz com que a população não frequente essas bibliotecas? Por que a gente não tem, né, o tema, a provocação dessa mesa, como construir uma biblioteca de leitores? Eu me questiono, e tenho certeza que você e todo mundo que está aqui acompanhando a gente deve estar fazendo esse questionamento, e a gente se questiona todo dia que acorda, né? Por que as pessoas não vão? Por que as pessoas também, a sociedade não exige que essa biblioteca seja um lugar que elas imaginam, né? Esse lugar talvez mais dinâmico, mais prazeroso. E a gente tem, isso é muito importante a gente também ressaltar, que no Brasil a gente tem grandes bibliotecas, né? Antes, a gente estava conversando antes de começar sobre a biblioteca pública daí, a Castro Alves, né? O quanto ela é fundamental e dinamiza e faz projetos de leitura e está em contato com a sociedade. Bom, a gente não tem uma trajetória, eu acho, vou levantar algumas hipóteses, né? Bom, primeiro que eu acho que a gente não tem uma trajetória de frequentar espaços culturais. E, diferente, às vezes, dos países orientais, principalmente, em que a arte, a cultura, ela está no dia a dia, ela está na vida deles e não precisa sair de casa para ir. Então, acho que a gente frequenta poucos os espaços culturais. A gente tem também um processo ainda incipiente e que precisa melhorar de canais de divulgação, e principalmente da imprensa. Eu sempre falo isso com a imprensa, porque a gente viu que os canais que promovem a leitura na imprensa foram perdendo espaço, né? Jornais que falam sobre as questões da promoção da leitura, ou dos eventos, resenhas literárias, foram perdendo esse espaço, que é o que ajuda a criar na sociedade um valor simbólico, né? Quando eu gosto de alguma coisa, assim como quando eu gosto de um parque de diversão, eu vou querer ir, eu vou querer levar o outro, eu vou querer chamar o vizinho. Da mesma forma, é pensar como a gente cria esse valor simbólico para a biblioteca, porque a gente, às vezes, ainda tem um conceito de biblioteca de um espaço de guardar livros, e não é mais a realidade. Não é a realidade das bibliotecas brasileiras. A gente pode ter uma ou outra, mas elas se reinventaram. As difícil penas, sem recursos, muitas vezes, mas elas se reinventaram, elas buscaram dinamizar, buscaram, às vezes, apoio da sociedade, apoio de governo com a questão de acervo. Então, as bibliotecas, elas se reinventaram, assim como as livrarias, com cafés. Então, todo mundo na área da leitura está, de alguma maneira, se reinventando. Mas a sociedade ainda não percebeu isso. Então, a gente precisa buscar um outro caminho, que é o caminho da biblioteca, que a gente tem que pensar, que a gente está preparando os jovens leitores, né, para ocupar esse equipamento cultural tão importante na nossa sociedade. E, às vezes, a falta de uma biblioteca escolar não ensina esse caminho para a ocupação de uma biblioteca pública. Então, assim, seria, ao meu ver, natural se a pessoa frequentasse a biblioteca escolar, se tivesse uma boa biblioteca escolar, para ela entender o valor e o papel desse equipamento já na escola e, a partir daí, frequentar a biblioteca pública. Uma outra questão que eu acho bem importante também tem a ver com essa ligação entre a educação e a cultura. Geralmente, no nosso país, e isso acontecia também no âmbito federal, no Ministério da Cultura e a Educação, a biblioteca escolar está na pasta da educação e a biblioteca pública está na pasta da cultura. E este diálogo entre educação e cultura nem sempre é da maneira mais amigável, no sentido de construir projetos juntos, né? De construir ações coletivas e de entendimento, né? Às vezes por questões orçamentárias, e aí a gente pode levantar muitas questões, mas assim, de entendimento de que a biblioteca pública é uma extensão, não só uma extensão da escola, no sentido de uma extensão de pesquisa, né? Mas uma extensão de um equipamento de reflexão também estendido à escola. A Retratos da Leitura no Brasil, que a gente está discutindo,
o ano passado, ela apresentou uma outra pesquisa fundamental e importante para a gente que pensa na promoção da leitura. Foi uma pesquisa que ela fez com um recorte na biblioteca escolar. E veja só o que ela apresenta de resultado em relação a isso. Ela mostra que uma biblioteca na escola, com um bom acervo, com um bibliotecário e professores dinamizadores desse acervo, desse espaço, com um bom equipamento e fazendo atividades extra à leitura, envolvendo outras linguagens, esse processo todo, estando ligado ao currículo pedagógico, né, ou ao projeto político-pedagógico da escola, ele garante 1/3 do processo de aprendizado do aluno. Veja só, isso dados ligados aos processos de avaliação do aluno, né? IDEB, SAEB, então, dados isso. Então, quer dizer, este equipamento, ele é fundamental desde o período da escola e, principalmente, depois para a sociedade, porque depois que a gente sai dos muros da escola, a biblioteca pública é o espaço mais democrático e lá está guardado um patrimônio da humanidade, né? Uma produção de conhecimento de diferentes visões. Eu costumo dizer que tem livros lá lado a lado que brigam um com o outro, né? Porque trazem visões diferentes de mundo e é isso que a gente precisa. E esse equipamento tem que estar aberto de uma maneira que a sociedade se sinta pertencente a esse equipamento. É quase que a extensão da sua casa. A gente não pode ter bibliotecas particulares. Por mais que a gente tenha bibliotecas particulares, né, não nos ausenta de ocupar um equipamento público, né, e o equipamento da biblioteca, que é a biblioteca. E isso, gostaria até de fazer uma fala em relação ao público, porque essa questão do público também nos é muito caro. A gente está numa sociedade em que estamos sendo educados para ficar trancados dentro de casa. E não estou dizendo nesse momento de pandemia, que nesse momento, sim, é para ficarmos em casa, né? Mas estou dizendo no momento antes pandemia ou no momento pós-pandemia, mas que a gente foi empurrado para dentro das nossas casas. Seja pela possibilidade de não precisar mais ir no cinema, por ter canais que mostram, né, filmes ou televisão, ou às vezes eu baixar o próprio livro, mas a gente foi empurrado. E até uma questão social de medo de estar na rua, né? E isso também afasta a gente da ocupação de parques públicos, da ocupação de praças, da ocupação de equipamentos públicos, né? Seja museus, bibliotecas. E uma das questões que eu acho que também a gente poderia apresentar aqui é como essa biblioteca precisa se reinventar para trazer essa sociedade para dentro dela, né? Bom, o acervo é algo fundamental e primordial dessa biblioteca, como eu disse, porque ali está guardado a questão do patrimônio da humanidade, né? O conhecimento, a contradição, a ficção. E esse acervo, eu costumo dizer, por exemplo, para as crianças, que um livro infantil, e essa fala não é minha, essa fala de uma grande ilustradora, escritora e ilustradora, ganhadora do prêmio Hans Christian Andersen, que é a Keveta Pakowska, que ela diz que o livro é o primeiro museu da criança. Então, pensarmos num acervo diversificado, que trabalhe todas as temáticas, que traga aí todas as possibilidades e visões de mundo, mas que também traga a presença da arte e da fruição disso, é fundamental para que a gente entenda esse espaço como um lugar que a gente queira estar. O espaço físico também é algo incrível e que a gente precisa pensar em se readequar. Tem uma pesquisadora francesa que se chama Michelle Petit, ela fala das barreiras invisíveis que afastam o leitor da leitura, né? Então, às vezes, assim, as pessoas chegam, não podem mexer nas estandes, tem uma organização que afasta,
às vezes eu não entendo a organização da biblioteca, que é fundamental e necessita. Então, é como a gente, às vezes, entrar num espaço e se sentir deslocado. Não pode. O leitor, numa biblioteca, ele precisa se sentir muito acolhido. E o espaço, como está dinamizado os livros, como está pensado esse espaço, a comunicação desse espaço é fundamental para me deixar à vontade, inclusive para, se necessário, questionar e perguntar para quem está trabalhando. A questão também tem a ver com o afeto, né? Esse espaço, esse território é um espaço de afeto e é um espaço, eu costumo dizer que a gente, lá no Instituto, a gente trabalha primordialmente com crianças e jovens, mas a gente prepara a família. Isso é fundamental. A nossa preocupação é como uma família de leitores. Então, a gente, lá no Instituto, a gente empresta, ao invés de 3 livros, e não sei, Eunice, se você sabe me dizer quem inventou que só se empresta 3 livros, né? Mas a gente empresta 15 livros, porque é a tentativa da gente, quando o usuário, né, vai lá e pega 15 livros, ele leva quase uma mini biblioteca para sua casa. E o livro ocupa espaço em casa. O livro ocupando espaço em casa, ele também incomoda, né? E tem que incomodar, e tem que estar jogado num canto, e tem que a gente estar tropeçando no livro, porque esse é o papel do livro, né? No meio do caminho tinha uma pedra, quem sabe no meio do caminho tinha um livro, né? Para discutir isso, para fazer com que o pai e a mãe pegue o livro, olhe para o livro, recolha o livro, assim como a gente às vezes recolhe a roupa de um filho, vamos recolher um livro, né? Então o livro, isso movimenta toda essa questão. Uma outra questão que eu acho que é muito importante tem a ver com, é claro, a formação constante de quem está atuando nesses espaços, na leitura, né? A gente sabe que Bento tem uma experiência muito importante e tem todo um processo de formação e isso realmente muda o cenário, né? E, é claro, políticas públicas, né? Sem toda essa movimentação e sem políticas públicas, sem governos empenhados em discutir com a sociedade, porque quando a gente fala de políticas públicas, não são ações administrativas, né, de uma gestão, mas sim uma discussão entre gestão pública e sociedade civil, né, para a construção, porque quando a gente vê que a nossa sociedade não está usando a biblioteca, como é que a gente faz? A gente precisa perguntar para a sociedade por que eles não estão usando a biblioteca, o que está faltando nesse espaço, o que leva? É falta de tempo? Nunca conheceu? Não recebe programação em casa? Né? São vários fatores, assim como a própria pesquisa Retratos na Leitura apresenta, diferentes fatores que levam as pessoas a não ler o livro, também são diferentes fatores que levam a pessoa a não frequentar a biblioteca. Então, como construímos uma biblioteca de leitores? Bem, construímos uma biblioteca de leitores pensando junto com os leitores. Bom, não sei se nesse primeiro momento ajudei, atrapalhei. Ajudou muito e, na verdade, Volney, tudo isso que tu traz é aquilo que a gente pensa mesmo, né? No sentido, principalmente, quando se fala em questão de acervo, atualização de acervo qualificado, investimento no acervo, isso é muito importante que aconteça, porque muitas vezes, por que os usuários não buscam também? Porque o acervo não é atualizado. Aí vai uma vez, não encontra, vai outra vez, não encontra, acaba buscando e suprindo suas necessidades de leitura em outros lugares, enfim, migram para outros suportes que não um livro, e isso hoje em dia está muito em voga também, isso também não é uma preocupação. Se a gente souber trabalhar isso, eu acho que é bacana, é aliado da leitura, todas essas novas tecnologias. Mas se não, se o acervo, seja ele físico ou digital, não for atualizado, certamente é uma barreira que não é nem mais uma barreira invisível, é uma barreira visível mesmo, né? É invisível, E as barreiras invisíveis que tu coloca,
Na verdade, foi a Michelle Petit, né, que colocou. Isso. Eu acho que isso é fundamental também, porque passa muito, tanto pelo ambiente, quanto pelo atendimento, que é o que tu colocou, né, em relação à preparação das pessoas, e não só dos bibliotecários. Os bibliotecários é que são os responsáveis por preparar essas pessoas. Mas, muitas vezes, as pessoas são colocadas ali para passar uma chuva, sabe? Né? Enfim. Então, o que eu penso é que tem que realmente haver esta capacitação destas pessoas e de que elas entendam o valor do seu trabalho. Porque, muitas vezes, se a pessoa vai ali pela primeira vez, e isso acontece muito, principalmente com pessoas que chegam nas cidades, o primeiro equipamento cultural que procuram para ter uma referência de como funciona a cidade, muitas vezes é a biblioteca pública. Então, dependendo de como ela é acolhida naquele ambiente cultural, naquele equipamento cultural, ela pode entender a cidade de um jeito ou de outro. Ela pode se sentir acolhida ou não. Para que a gente perceba o papel e a importância de uma biblioteca e das pessoas que trabalham ali. E também, indo naquilo que foi colocado, né, em relação a acervo, em relação a pessoal, em relação a espaço físico, as políticas públicas. As políticas públicas devem, sim, existir e devem permear todo esse debate pela leitura. Na verdade, a leitura, ela somente traz benefícios e ela faz com que o município se desenvolva. E quando a gente batalha muito por isso, muitas vezes parece que não é isso que a gente quer, sim, o desenvolvimento das pessoas, a gente busca o desenvolvimento da cidade. E as políticas públicas bem trabalhadas, muito fundamentadas, e que sejam políticas, não de uma gestão, mas políticas de governo, não de governo, mas de Estado, que elas possam permear não só uma gestão, duas gestões, mas que elas possam ser permanentes e que elas possam ser sempre atualizadas. Então, nossa, a tua fala vem assim vem contribuir muito nesse momento que a gente reflete aqui no nosso município, esse número redondo de 80 anos da Biblioteca Pública. O município tem 130 anos. 130 anos, 80 anos a biblioteca acompanhou esse desenvolvimento. E eu tenho certeza que contribuiu muito com esse desenvolvimento. Então, a gente precisa, sim, pensar o futuro. Pensar os próximos 10, 15, 20, 80 anos, para que ela continue desenvolvendo, continue se desenvolvendo para poder auxiliar também no desenvolvimento do município e das pessoas, né? E é muito importante você trazer isso, Vinícius, porque, assim, bom, se dos 130 anos, 80 anos a gente tem uma biblioteca, a gente não tinha cinema, não tinha outros equipamentos culturais. Então, na verdade, além de guardadora da história do município, ele é um espaço de serviço para o município, como você disse, as pessoas chegam e vão na biblioteca para pedir informação sobre a cidade, um espaço de desenvolver esse conhecimento. E tem um dado que você trouxe, e eu vou muito para a Coreia do Sul, e a Coreia, depois de uma guerra, para mudar e hoje ser um país como claro, é um país muito menor que o Brasil, mas para ela dar o salto que ela deu de qualidade e de competitividade com o mercado internacional, ela resolveu investir 50% do PIB, tá? 50% do PIB em educação. Isso realmente fez com que ela, depois de ter sido arrasada pela guerra, rapidamente se recuperasse, porque essas são as pessoas que desenvolvem o lugar, são as pessoas que hoje vão descobrir, né, junto com a tecnologia, com o investimento na tecnologia, a cura, a vacina para a Covid, essas questões todas que hoje está fazendo o quê? Diminuindo e está tendo uma ação muito ruim para a economia do nosso país, né? Não só para a saúde, mas para a economia, só para a gente ficar nessa questão, às vezes, de desenvolvimento.
E uma outra coisa que eu achei muito interessante que você falou tem a ver com o comportamento leitor, né? E esse comportamento leitor, esse é muito importante de falar como é que nós nos desenvolvemos. A gente se desenvolve aprendendo e construindo um comportamento, né? Seja para andar, seja para comer. Então, são exemplos, né? Todo mundo sabe que se for para casa de alguém e tiver um prato totalmente exótico que nunca comeu, vai ficar olhando como é que o outro come, para depois mexer. Está com um probleminha na conexão, mas já vai voltar. É a conexão do Volney. Enquanto isso... O comportamento leitor também é assim. Então, se a gente não tem políticas públicas, não tem livros, bons livros nas escolas, bons livros... Oi, voltei? Sim, tudo certo. Tudo certo. Oi, voltei? Sim, voltou, então, tá, voltou. Eu estava te escutando. Bom, então, tá ótimo. Desculpa, eu estou em Brasília, talvez está demorando para chegar o sinal aí. E aí, que eu estava dizendo da questão do comportamento, a gente aprende. Então, ter esse comportamento desde muito pequeno, isso é importante, né? Que as crianças tenham acesso, porque elas vão se tornar adultos, vão se tornar pais, vão constituir pais, mães, vão constituir diferentes tipos de estrutura familiar, diferentes famílias, e aí também vão passar pelo exemplo. Então, assim, desde muito pequeno, eu preciso desenvolver esse comportamento com o leitor, porque senão depois de grande, não é que não possa, não é que não acontece, né? Mas depois de grande é muito mais difícil de eu me tornar um leitor assíduo, né, de frequentar esses equipamentos culturais. Então, eu acho que isso é muito importante. E uma questão que você falou das tecnologias, elas são sempre aliadas. A gente precisa entender que o livro, ele nasce de forma digital hoje em dia. O livro é digital, né? Ele é todo pelo computador, ele é todo escaneado, tudo vai para uma impressora digital e depois ele vira impresso no papel. Então, a tecnologia, na verdade, nunca brigou com o objeto. Somos nós que brigamos com os diferentes suportes. E existem leitores diferentes para todos os tipos de suporte, para todos os tipos de livro. Então, a gente quer é ter leitores. Então, não interessa se ele vai ler no suporte digital, se ele vai ler no suporte impresso, né? Interessa é que ele leia e tenha acesso ao conhecimento. A gente recentemente, o Instituto recentemente fez um curso a pedido pela Secretaria de Educação de Caxias do Sul de formação dos professores, um curso de 40 horas. E a gente trouxe essas questões para debate no curso, que são professores que têm projetos em bibliotecas escolares. E aí eu descobri, que eu não sabia então, descobri que existe uma lei no Rio Grande do Sul que proíbe o uso de celular na sala de aula. Isso me deixou bem inquieto, porque o professor sabe, né? A gente não existe nenhuma lei que proíbe o uso de bola na sala de aula, mas ninguém pode ficar jogando bola dentro da sala de aula. Mas o celular, ele é um equipamento fundamental para o processo de pesquisa hoje em dia, para o processo de leitura. Então, não poder usar, às vezes, na sala de aula ou discutir, porque a criança, quando sai, a criança, o jovem, quando sai da sala de aula, a primeira coisa que pega é o celular, né? Os pais, às vezes, entregam o celular para os filhos na mesa ou no momento que estão precisando. Então, quer dizer, como é que nós, né, que somos formadores, utilizamos esse aparelho para levar para a leitura, para discutir com isso, para ensinar, para mostrar que tem vários aplicativos, né? Como se utiliza melhor. E eu acho que hoje em dia o papel do bibliotecário, né, ele tem que lida com essa questão da informação, né, do conhecimento, como é que organiza tudo isso, como é que pensa essas maneiras de fazer a informação chegar. Eu acho que ele é essencial mais do que nunca com a tecnologia. Não, é verdade. Sabe que agora recentemente também me perguntaram, né, se por conta das tecnologias a profissão de bibliotecário estaria em risco, quando na verdade não. Nossa, o que acontece é que
em geral, se associa bibliotecário com livro físico. Mas o que a gente trabalha é a informação. E não importa o suporte. A gente não sabe tudo, lógico, né? Mas a gente tem que saber como acessar, onde encontrar. E isso que tu estava comentando sobre o uso do celular na sala de aula, claro, tudo isso ele chegou há alguns anos atrás. Os celulares, as pessoas todas começaram a ter celulares, né? E isso assustou um pouco, e acredito que quando a gente não sabe o que fazer com isso, a gente fica assustado e prefere que não use. Então, mas eu acho que agora já devam estar trabalhando e formando professores que possam, sim, sabendo utilizar as informações, sabendo utilizar a tecnologia, isso, imagino, que deva já estar sendo mudado isso. Se não foi, imagino que o caminho é esse, não tem mais como recuar disso tudo, né? E eu só queria puxar aqui, tu comentou sobre a Coreia. E temos um exemplo da Colômbia também, né, que é fantástico, onde as bibliotecas públicas elas foram muito aliadas na questão do combate à violência, na questão toda que envolvia mais, agora já é menos, mas o trabalho que a Colômbia fez através do trabalho das bibliotecas públicas é uma referência mundial também, né? Assim como é a Coreia. E por um longo tempo, o Brasil também se espelhou muito nos exemplos da Colômbia, criando bibliotecas parques, enfim, criando tipos diferentes de bibliotecas públicas que pudessem dialogar com toda essa nova gama de modos de viver. Então, eu penso que também, se tu puder falar um pouco também sobre... Claro. Eu acho que tu esteve lá, na Colômbia. Muitas vezes. Então, se tu puder Estive. falar para a gente um pouquinho sobre como é que funciona o negócio das bibliotecas públicas lá. Tá bom. Aquele movimento todo. Eu fiquei por 5 anos coordenando um programa nacional de leitura do Instituto C&A, que era o programa Prazer em Ler. E a gente fazia intercâmbio, levava 75 professores do Brasil para conhecer todo esse sistema de bibliotecas públicas na Colômbia, né? Inclusive, uma das primeiras ações do Instituto Quindim, em 2014, quando foi criado, foi trazer a Silvia Castrichon, que é uma bibliotecária, que ajudou a pensar esse sistema, no SESC fazer uma palestra, junto com o escritor e ilustrador Rogério Mello, sobre o direito ao imaginário. E eu vou aproveitar que a gente está falando de livro e leitura, e já que a gente tocou na Colômbia, para falar sobre... tem esse livro que se chama O Direito de Ler e Escrever, da Silvia Castrichon, da editora Pulo do Gato, que fala um pouquinho das políticas públicas e um pouquinho sobre isso. E o próprio Instituto de Leitura Quindim, ele nasceu quando eu fui para a Colômbia em 2009. A ideia de fazer o Instituto tem a ver com um outro projeto que tem lá, que é da Yolanda Reis, né, uma grande especialista de literatura para bebês, desde o berço, assim, tem um espaço incrível. Então, o Instituto de Leitura Quindim, ele é inspirado no projeto Espantapájaros, da Yolanda Reis. Bom, foi uma decisão política, né, de trabalhar a cultura da paz com um equipamento cultural chamado biblioteca. E realmente funcionou, né? Começou em Medellín, depois se estendeu para Bogotá. E o mais importante é porque as bibliotecas tinham as grandes bibliotecas parques, e são bibliotecas pensadas para aquela comunidade. Eles lançaram, e é importante dizer também que a comunidade, né, as pessoas merecem muito, merecem o melhor. Então, eles lançaram um concurso para arquitetos, para grandes arquitetos, que ganharam esse concurso e construíram equipamentos lindíssimos, né? Cada equipamento tem um arquiteto diferente que pensa, e aí começaram a desenvolver uma rede ligada também à questão da escola, né? Existe a rede que se chama Bibliorede, tem uma biblioteca mãe, né? E depois todas as outras bibliotecas estão ligadas, e elas fazem atividades culturais. Foram os moradores de rua, eu lembro muito de uma bibliotecária, era uma biblioteca, isso foi em Bogotá, não em Medellín. Uma bibliotecária jovem, de 35 anos, ela assumiu a biblioteca de bairro e tinha um grande problema, que
os moradores de rua, eles ficavam ali na porta da biblioteca, então, de alguma maneira, as pessoas não entravam e não frequentavam. E aí, o que ela fez? Ela fez um trabalho de apropriação e de levar esses moradores de rua para dentro da biblioteca, ao invés de ficar do lado de fora, atendendo uma demanda social e também uma demanda de incorporação dessas pessoas nesse espaço que é deles também, né? E ela me falou uma frase, ela só tinha uma observação que ela fazia. Ela pedia que eles lavassem as mãos antes de entrar, porque, é claro, às vezes manusear o livro, então suja o livro, a mão engordurosa, aí pode causar depois fungo no livro, essas questões todas que a gente sabe. Então, ela me disse assim, Volney, se as pessoas que estão na biblioteca não se untarem, né, como a gente passar um óleo, não se untarem de pessoas, a biblioteca não é o seu lugar. Essa frase ecoa para mim até hoje, porque, na verdade, foi isso. Eles buscaram as pessoas para botar dentro da biblioteca. Isso que a gente começou falando, que 70% da população não ocupa. E aí, o que acontece? A sociedade sabe que esse equipamento é um equipamento fundamental. Eu, num bairro de Medellín, nessa biblioteca, existem duas facções, que estão mais tranquilas agora, né? Mas num período mais conturbado, elas, quando existia as grandes brigas, então essa biblioteca está no meio assim da quadra, sabe? E aí ela tem uma porta que dá para uma rua e uma porta que dá para outra rua. Então cada lado é uma facção. Essa pessoa da comunidade aqui não pode dar a volta para entrar nessa porta, porque às vezes não vai chegar vivo a entrar na biblioteca. Mas se as duas facções se encontram lá dentro, naquele território, que eles chamam de território neutro, nada acontece. O máximo que acontece é eu estou chateado, pego, viro as costas e vou embora. Porque eles sabem que aquele equipamento é um equipamento de desenvolvimento dos seus filhos, dos seus parentes, e que nada pode atingir a biblioteca. Né? Um local sagrado, né? Como se fosse um local sagrado. Para esse espaço cultural. É um lugar... como se fosse um local sagrado. As nossas diferenças a gente resolve lá fora. Aqui dentro é um espaço de desenvolvimento, não só meu, como do outro. Né? Então, isso realmente fez com que mudasse. Hoje, a gente sabe, a Colômbia tinha, né? Ainda tem alguns problemas, é claro, mas muito parecidos com o cenário do Brasil, mas resolveu muito por meio da biblioteca, por meio da leitura, porque as pessoas às vezes não têm o que fazer, não tinham o que fazer, não sei o que lá, mas tem sessão de cinema, tem clube de leitura, tem clube de jogos. Então, esse equipamento é o lugar onde eu convivo. Então, se é o lugar que eu gosto, que eu convivo, eu jamais vou destruir. Né? A gente, quando tem algo que a gente gosta, a gente defende. É igual sobremesa. Quando a gente encontra a sobremesa que a gente mais gosta, a gente vai cuidando dela para comer devagar, para não acabar nunca, né? Tu sabe, Volney, que me encanta demais essa experiência da Colômbia. Conheço menos a da Coreia, conheço mais a da Colômbia. E acredito mesmo que uma biblioteca pública ela deva ser um centro cultural, onde, a partir da leitura, e é isso que eu defendo, a partir da leitura como fonte, como base, por conta enfim, que é a raiz toda, né, de uma biblioteca é a questão da leitura, da informação do livro. Mas que as outras artes possam também ser trabalhadas ali, sabe? Isso eu acho que é fantástico, fantástico. Eu ia te dizer isso, eu também acredito muito nisso. Eu venho da área do teatro e depois fui para a leitura e desandei, né? Agora já estou mais afastado, mas eu venho da área do teatro. E eu acredito que os leitores, eles não se formam só leitores de literatura. Eles se formam de leitores de linguagem, leitores de arte, né? Ir a um museu. Então, a biblioteca ser uma galeria de arte, né? E isso a gente tenta fazer lá no Instituto Quindim. A gente tem uma galeria de exposição, a gente tem a biblioteca, a gente tem atividades, contação de história, cinema. Então, assim, é esse espaço, essa multiplicidade, porque eu preciso de todas as linguagens para me conhecer e para ler o mundo, né? Exatamente. Então,
Acho isso fundamental. Muito bacana. Tu sabe que eu agora, falando na Colômbia, eu encerrei o meu período como servidora pública em 2017. E em 2015, a Biblioteca Pública, eu acho que tu conhece o projeto da Recode. Eu acho que a gente se encontrou em algum lugar falando Sim, sobre isso. apoiei, sim. O projeto Recode, então, que é mantido Do Rio de pela... Janeiro, não foi? Isso, acho que foi no Rio de Janeiro. Ou em Brasília, que eu não me lembro, enfim. Que é mantido pela Fundação Bill e Melinda Gates. Bento Gonçalves, então, teve um projeto aprovado para a biblioteca pública. E eu pude encerrar, então, o meu trabalho Nossa, foi um projeto lindo, que eu trabalhei com jovens, adolescentes e jovens, e eles eram os protagonistas da leitura. Foi muito bacana, me orgulho demais daquele projeto, são meus filhotes até hoje. E tu sabe onde é que eu fui parar com isso? Representando a biblioteca pública, fui para o Chile. E lá, porque na ocasião o projeto... É um sistema incrível. Incrível também. O projeto de Bento Gonçalves foi escolhido como, naquele ano, 2016, como o melhor projeto desenvolvido. Ele estava bem redondinho, foi muito bacana, assim. E no Chile, nossa, me encantei com as bibliotecas de lá também. Nós ficamos lá, ficamos uma semana fazendo esse tour cultural e literário, e voltei muito empolgada com muita coisa que eu vi. O modo como eles enxergam as bibliotecas públicas e como eles atuam, e as políticas públicas que tem lá, elas vêm ao encontro exatamente do que a gente está falando aqui, né? Sobre bibliotecas públicas serem centros culturais, onde várias linguagens são trabalhadas ali, em vários ambientes diferenciados, adequados para todas essas linguagens poderem se desenvolver, e tendo sempre como base a leitura e bons livros, acervo qualificado, acervos atualizados. Nossa, conversamos com muitas pessoas, bibliotecários, conhecemos lá uma biblioteca digital, que eu voltei encantada com aquela biblioteca digital no bairro Independência, se não me engano, que, meu Deus, uma casa que foi toda ela transformada em biblioteca digital. Então, tem muitos exemplos na América Latina que a gente pode se espelhar, e é isso, tudo isso passa, assim, por políticas públicas consistentes e duradouras. E é bom falar disso. Bom, o Chile realmente é incrível também, uma grande inspiração. Sobre o projeto do Bill e Melinda Gates, eu fui para Seattle, na Fundação Bill e Melinda Gates, e quando eu estava no governo, no Ministério da Cultura, que a gente trouxe, inclusive, o acordo assinado entre Bill e Melinda Gates para poder apoiar esse projeto da ONG Recode, que passava pelas questões do governo, ele foi assinado no Congresso, num seminário que eu fiz, que se chamava Território Leitor. Então, que bacana! Olha só como são as coisas, né? Eu conheço bastante e ajudei a pensar todo esse projeto. Claro, depois eu saí do governo e fui para outro, e o projeto andou e conheço todo o pessoal. Mas eu acho que e eu fiquei muito feliz quando eu vi Bento, né, sendo uma das bibliotecas contempladas, e depois o resultado acompanho, às vezes não estou tão perto, mas acompanho sempre tudo que está acontecendo, e muito nos orgulha, né? Eu sou caxiense, mas assim, eu não tenho essa rivalidade com Bento, acho muito pelo contrário, acho que eu me sinto confortavelmente em Bento, e acredito que uma das pessoas que trabalha, que pensou, ajudou a pensar o Instituto de Leitura Quindim, é a Marli Fronza, que é uma professora... querida. Inclusive, a Marli é da equipe da organização da feira também. Uma super querida. E eu acho que você fala, e eu queria até trazer, porque a gente falou um pouquinho, você citou, que no Brasil a gente também tentou, né, as bibliotecas, parques no Rio de Janeiro tentaram essa experiência, e infelizmente fecharam por uma questão de que ainda ela é um projeto de Estado e não um projeto de política pública, e isso é muito preocupante. E agora ela reabriu e tudo, inclusive ela foi reaberta num evento
do qual eu fazia a curadoria, que era o Ler Salão Carioca, do livro, e a gente ocupou a biblioteca com esse evento e conseguiu reformar as coisas para reabrir ela, né, que é muito importante isso, mas sempre que as questões não forem lidadas no âmbito das políticas públicas e sim de uma gestão, isso é muito importante, porque agora também a gente está no movimento de eleições, isso é muito importante a gente entender. Ela é frágil, ela é frágil. A gente tem no Brasil exemplos importantes e lindos. Tem uma biblioteca no Acre que ela funciona 24 horas. Da Helena, uma biblioteca assim incrível, com atividades lá no Acre. A gente tem a biblioteca em São Paulo, né, a Mário de Andrade, que também sofreu uns baques aí, mas já voltou, graças a Deus, que também tem um trabalho incrível. Então, assim, e é claro, a gente tem as bibliotecas públicas no Rio Grande do Sul, que também fazem um trabalho incrível. Talvez, para dar o salto, né, o pulo do gato, a gente precisa que as ações que são pensadas todos os anos pela biblioteca se tornem algo fixo de orçamento, de formação, né, de compra de equipamento, porque é isso. As pessoas usam o equipamento e ele desgasta. As pessoas usam... Eu sempre digo que o livro... Eu tenho um período de vida, eu vou morrer, então o livro também vai morrer. Então, assim, o livro ele é para ser gasto, usado, lambido, mordido, cheirado, então ele vai acabar. Então, precisa constantemente de livros novos que estão chegando no mercado, reposição de livros antigos, né? Então, e também de uma maneira de pensar atividades. Então, o dia que isso tudo, esse grande projeto, a Colômbia tem um projeto, ela tem o Plano Nacional do Livre Leitura, né? É um projeto de 10 anos. A cada 10 anos, eles programam o incentivo de leitura para mais 10 anos. Então, muda a gestão pública, muda governo, eles conseguem fazer com que as coisas permaneçam, né? Porque dinheiro para a área da cultura e da educação, mesmo sendo pouco, não sendo o que é, existe. O que a gente precisa pensar é como é que ele está sendo usado, né? E principalmente na área do livro e leitura, que é uma área formadora. É verdade. Olha só, a gente já está quase nos finalmente. Eu tenho falo certeza... demais, né? Não, eu também falo. E aí eu tenho certeza que a gente ficaria aqui mais uma hora falando sobre isso, que é um assunto que nos encanta e que é um assunto que a gente vai falar para sempre, né? Para toda a nossa vida. Eu acho que tu já sabe qual é a tua missão. Eu acho que tu já sabe por que tu está aqui. Eu acho que já. Então, não sei se tu quiser já deixar as tuas considerações finais aqui, e aí a gente vai se encaminhando para o final, então, Volney. Tá. Bom, para mim é um prazer estar aqui e poder estar nesse evento, na Feira do Livro. As feiras de livros no Brasil, elas têm um importante papel que, além de dar uma esquentada no mercado editorial, né, elas também conversam diretamente com a população, com a sociedade, com as famílias. Elas ajudam a criar um valor simbólico para a importância da leitura, porque é um momento que sai muito na mídia, é um momento que, às vezes, você passa no local onde está acontecendo a Feira do Livro, é um momento que você sabe de alguém que foi. Então, elas têm um papel fundamental e importante nessa construção simbólica, né, para a valorização do livro e leitura. Eu queria também, novamente, dizer assim, o quanto eu acho que Bento Gonçalves tem feito um trabalho muito importante, interessante e inspirador. A gente falou aqui da Colômbia, do Chile, né? Mas inspirador para toda a região da Serra Gaúcha, para todo o Rio Grande do Sul. Então, parabenizo a todos que são envolvidos, né? Ao secretário. Quando eu digo ao nosso secretário, eu já me incluo, né? Ao nosso secretário de Cultura, o Evandro Soares. A você que não largou o seu ideal, né? Se aposentou, saiu da biblioteca, mas continua pensando na promoção da leitura, na formação de leitores. A todos que estiveram conosco, né? Todos e todas que estiveram conosco nesse momento. Queria também disponibilizar e convidar todo mundo de Bento Gonçalves que está vendo,
para conhecer o Instituto de Leitura Quindim, que fica em Caxias do Sul, ali na praça, onde acontece a Feira do Livro, também no coração, junto. Visitem, porque é um espaço, não é só de Caxias, é um espaço de todos. E espero que logo a gente possa nos encontrar, né, pessoalmente, tomar um café, você me pagar um café, né, Eunice? Isso, te convido para conhecer, então, a Don Quixote também, a gente mudou recentemente. Quando puder vir a Bento, aparece lá, a gente conversa mais e toma o nosso café. Te agradecer demais, 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 Volney, pela disponibilidade em estar conosco hoje, pela conversa. É sempre muito bom poder conversar com os nossos pares, né? Com quem entende onde é que a gente quer chegar com isso tudo. Muito obrigada mesmo e uma próxima vez a gente retoma a nossa conversa, então. Muito obrigada, Volney. Um abraço. Um abraço. Bárbara Linda, de Borboleta, que esteve na inauguração do Instituto Quindim. Estou te esperando lá na sede nova, hein? Agora, na Feira do Livro de Caxias, eu vou estar no Seminário de Contadores de Histórias. 4º ano. São muitas emoções. Com certeza eu vou conhecer a nova sede. E vou aproveitar o que a Eunice disse. Como é bom escutar os pares, né? Como é bom a gente escutar pessoas que têm o mesmo interesse que a gente, né? Porque eu faço parte lá da comissão da Câmara do Livro com a Sônia, e a Sônia também é outra guerreira, né? E a gente sabe o que se faz para acontecer uma feira do livro, né? Para acontecer movimentos, né? Agora o que aconteceu com a ONG Cirandar, né? Despejaram o pessoal, né? E tal. São muitas emoções, né? São muitos que-que-que-es. Mas, né? A gente vai sempre lutando, 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 e acaba uma historinha aqui, mas já consegue outra ali, né? O importante é que a leitura, a literatura não morra. E eu acho que isso nunca vai morrer, porque a gente sempre vai ter guerreiros, né? Como a Eunice, como tu, como a Sônia, né? Para levantar essa bandeira. Eu sou uma contadora de história, eu só te contei, né? Mas a gente tá aí, tá aí. Importante o papel dos contadores de história, fundamental, necessário. Só isso. Essa conversa e contação de histórias já rende um outro papo, né, São muitas emoções. Não é? São muitas emoções. A gente estava com a Eunice ontem aqui, maravilhosa. A Eunice fez uma oficina, nossa, as professoras amaram. Não, a Heloísa Basquete. Isso, a Heloísa Basquete. A Elo. Bom, então, é com muito carinho, né, que a gente vem encerrar esse momento e dizer que a nossa feira continua até o dia 18 de outubro, com muitas atrações, muitas emoções. E a 35ª Feira do Livro é realizada através da Lei de Incentivo à Cultura, pela Prefeitura de Bento Gonçalves, Secretaria de Cultura e Educação, Fundação Casa das Artes e Biblioteca Pública Castro Alves, 80 anos. E Sistema Fecomércio RS Sesc. Conta com apoio de Vem Delivery, Hotel Vinocap e Curso Design da Universidade de Caxias do Sul. E tem o patrocínio da Sulgás, Viva com essa energia, Anderli Transporte, Caixa Econômica Federal, o Banco de Todos os Brasileiros, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Gente, olha, foi muito enriquecedor, né? Com certeza, que maravilha poder estar nessa feira, né, e com essas pessoas e com esse elenco todo. Eunice, fã total. Total. Então, muito obrigado. A gente se despede e até amanhã. Não esqueçam, o pessoal que está ligado aí, amanhã tem contação de histórias comigo às 5 horas da tarde. Muitas emoções. Muitos que-que-que-es aqui no palco. Vai ser um escândalo. Com certeza. Tchau, Volney. Tchau. Tchau, beijo para todos. Grande abraço.